Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma parceria do jornal Le Monde Diplomatique Brasil com a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante e delicado, o crescimento da extrema-direita no Brasil. Como é que está se comportando a extrema-direita? Quem é essa extrema-direita? O que nós podemos esperar nesse cenário de ano eleitoral da extrema-direita? Que importância ela tem? Com quem que ela está junto? Né? E para isso nós convidamos duas pessoas que são estudiosas, especialistas no tema, que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar para vocês a Adriana Dias. A Adriana é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Campinas, é membro da Associação Brasileira de Antropologia e da American Anthropological Association, etnografou por 15 anos o movimento neonazista, com destaque para seu uso político da web, é professora da Fiocruz e é uma das maiores autoridades em neonazismo no Brasil. Observando o ódio é o título da tese de doutorado dela, que marca mais de 15 anos de pesquisas junto a sites, blogs, fóruns, comunidades neonazistas na rede mundial de computadores, em documentos e atividades não digitais. Adriana, é um prazer, muito obrigado estar com você aqui, trazendo toda essa bagagem para a nossa discussão. Obrigada, Silvio. Eu só queria... Você provavelmente buscou isso no Lattes, né? Isso. E meu Lattes ele foi desindexado, a gente está tentando entender, houve uma desindexação do meu doutorado e te retiraram algumas atualizações. Na verdade, são 20 anos. São 20 anos já, que eu comecei em 2002, tá? Só maravilha. Obrigado. A gente não tem condição de fazer o completo. Né? Quero apresentar para vocês também o Michel German. Michel German é historiador, é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor do programa de pós-graduação em História, co-coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos e Árabes, pesquisador do Núcleo de Estudos da Política, todos eles na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele integra também o Núcleo de Estudos dos Direitos Humanos dessa universidade. É pesquisador convidado do Núcleo de Estudos de Judaísmo da USP e colaborador acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Ele é pesquisador bolsista do Ben-Gurion Instituto de Pesquisa para o Estudo de Israel e o Sionismo. Muito obrigado, Michel, por estar com a gente também aqui. É um prazer poder contar com você nesse debate. Obrigado pelo convite. É um prazer. Adriana, eu queria que você começasse a contar para a gente, para os nossos telespectadores, afinal, o que é a extrema-direita? Vamos começar conceituando para depois falar do papel que ela está tendo hoje em dia? O que é a extrema-direita? Veja, historicamente, né, se atribuiu chamar de extrema-direita a ideologia que usa a ideia de separação entre nós e eles. O que quer dizer isso? Isso é a forma mais simples de explicar. Então, o nazismo, o fascismo, o franquismo e outras figuras de extrema-direita, elas separam a vida humana entre aquelas que valem a pena ser vivida e seriam organicamente donas do Estado e teriam direitos naturais a esse Estado e seriam o que o Appadurai chama de corpo da nação. Então, essa supremacia que é branca e que tem o direito sobre o Estado nacional, seja qual for o Estado, é que forma os núcleos que a gente acostumou chamar de extrema-direita ao longo da história. E essa suprema-direita, ela tem uma característica fundamentalmente racista, que forma a ideia de outro que deve ser eliminado. Então, cada extrema-direita vai construindo seus outros. Então, por exemplo, aqui no Brasil, um outro que é construído, um objeto de ódio que é construído, é o nordestino. Então, o neonazismo aqui no Brasil, a extrema-direita brasileira, ela tem
acrescentado à lista de ódios das extremas-direitas históricas o nordestino. No nazismo, a extrema-direita construiu ódio sobre judeus, sobre negros, sobre pessoas com deficiência, sobre LGBTQI+, né, sobre comunistas, sobre estrangeiros. Então, a ideia central, que a gente, digamos, a forma mais simples de explicar, é que a extrema-direita é aquela que faz uma divisão entre pessoas que fazem naturalmente parte da nação e pessoas que não fazem, ou seja, eles são profundamente antidemocráticos nesse sentido. Então, quando você lê, por exemplo, o Estatuto do Partido Nacional Socialista, ele fala que toda pessoa do povo tem direito a isso, mas nesse conceito de povo não cabem todos. Cabe aquelas pessoas apenas que são consideradas o corpo ideal dessa nação. Então, acho que essa é uma forma simples para as pessoas começarem a compreender o que é a extrema-direita. A extrema-direita implica num estado de exceção, onde nem todas as pessoas são consideradas parte da humanidade. Muito obrigado. Michel, vamos aproveitar a sua entrada como historiador, né? A extrema-direita, ela sempre existiu no Brasil e cresceu agora? Como é que é? Ela tem suas raízes aonde? Uhum. Tem alguns historiadores que vão localizar a extrema-direita brasileira como referência fundamental no debate com relação ao integralismo, né? A ideia de que há uma extrema-direita integralista, uma extrema-direita pró-fascista, uma extrema-direita, em algum caso, pró-nazista, e com uma perspectiva tal qual a professora Adriana trouxe, de construção de inimigos imaginários, esses inimigos imaginários, essa agenda de destruição, porque é muito importante, igual a Adriana falou, que a agenda da extrema-direita tem mais vínculos com a destruição do que com a construção, e a destruição era a destruição, né, a partir, você vai para os anos 30 e 40, a destruição dos inimigos da nação brasileira, a referência aos banqueiros judeus em setores do integralismo, a referência aos comunistas em outros setores, o vínculo com o Plano Cohen, etc. E tal. A gente pode dizer que há uma tradição de extrema-direita brasileira vinculado ao integralismo, né? Alguns historiadores vão buscar uma continuidade dessa extrema-direita, como se o que a gente vive hoje tivesse bebido na fonte dessa perspectiva de extrema-direita dos anos 30 e 40 no Brasil. Há que se deixar claro que é um dos países, é o país das Américas, maior movimento de extrema-direita nesse período. E aí, nesse sentido, né, a candidatura do Enéas, né, Enéas Carneiro, teria aglutinado essa extrema-direita, e a candidatura do Bolsonaro seria, por assim dizer, uma forma de aglutinação maior e mais bem-sucedida dessa extrema-direita na história do Brasil. Eu tendo a discordar dessa perspectiva, porque é uma perspectiva que joga na continuidade, né? Eu acho que tem vínculos, mas são vínculos muito pontuais e periféricos entre essa extrema-direita integralista, a extrema-direita do Enéas, a extrema-direita do Bolsonaro. E eu acho que o que acontece no país hoje é que a candidatura de extrema-direita do Jair Messias Bolsonaro mexe com referências muito novas. Uma delas é o vínculo direto com o nazismo, não é? A Adriana tem feito uma pesquisa nesse sentido que mostra que a base social do bolsonarismo é nazista. O segundo vínculo, que também é diferenciado, né, em relação às outras experiências históricas, é um certo vínculo com o conspiracionismo internacional. A gente tem aí, a partir da figura do Olavo de Carvalho, um vínculo muito forte com perspectivas conspiracionistas russas, americanas, norte-americanas, estadunidenses, brasileiras, que acaba criando o estabelecimento de uma ponte de extrema-direita internacional. E o terceiro elemento, há no bolsonarismo, e aqui eu estou chamando de bolsonarismo / olavismo, um projeto muito poderoso e bem consolidado, que talvez tenha sido o projeto que fez a eleição do Bolsonaro ser possível, de novo passado. Não é? Há uma perspectiva de novo passado com o bolsonarismo. Eu queria aproveitar, quer dizer, eu queria tentar, nesse momento, caracterizar um pouco de onde vimos, de onde vem essa discussão, para depois fazer uma análise mais profunda no momento presente, né? Quer dizer, e aí, nesse caso, Adriana, quer dizer, nós estávamos comentando um pouco antes de começar o programa a existência de um partido nazista no Brasil, sim. Né, de 1930 a 1938, depois
o Plínio Corrêa de Oliveira, a TFP, o integralismo, isso tudo. O Michel já está sinalizando que não é uma continuidade, mas é um caldo de cultura, né? Veja, eu concordo com o Michel quando ele fala da não continuidade, principalmente por uma questão de como as nossas elites funcionam. Né? Eu diria que as nossas elites elas se aproveitam muito de elementos que estão disponíveis para manter os seus direitos. Então, sempre a nossa elite ela vai se aproveitar do movimento que tiver disponível, ainda que de extrema-direita, se ela precisar preservar direitos que ela acha que são naturais. A nossa elite é uma elite colonialista, profundamente colonialista. Mas, óbvio, que nós temos no passado marcas que nos mostram que a extrema-direita teve momentos, digamos, muito fortes no país. Por exemplo, o nosso país entregou Olga, né? Nosso país entregou Olga, o STF entregou Olga grávida. É preciso explicar essa entrega da Olga para os nossos telespectadores. Tá certo. Olga Prestes, né? Uma mulher que ela é judia, mas ela lutou, ela era uma mulher comunista, ela grávida, ela foi presa e condenada a ser entregue aos alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi entregue, gente, Gestapo grávida de 7 meses, grávida com 7 meses de gravidez. E há uma discussão muito grande, porque isso feria absolutamente todos os tratados de direitos humanos já da época, né, e toda a lógica, porque o governo de Getúlio, na época, ele tinha 2 momentos, né, digamos assim. Ele tinha o Graça Aranha, que era contra o nazismo, e tinha o Müller, o Filinto Müller, que era um partidário de Hitler. Tanto que é o Filinto Müller que vai fazer todo o processo de busca de Olga, de busca dos comunistas e de prisão de comunistas no governo do Getúlio. O Getúlio ele tem uma aproximação muito grande nesse momento com o Mussolini. Né? A gente vê uma aproximação muito grande do Getúlio com o Mussolini e, posteriormente, com as ideias nazistas. É um momento em que o Brasil está muito dividido entre um apoio ou não apoio a esse Estado de extrema-direita que está surgindo ali, né, na Europa. E a Olga ela entra nesse momento como um bode expiatório e vai ser entregue grávida. E a filha, inclusive, chegou a ser colocada num orfanato e só foi localizada graças a um auxílio internacional, porque senão a Antoninette Leocádia simplesmente teria desaparecido e jamais teria conhecido sua própria família. Então, houve algo que quebrou todos os valores que são possíveis aí. Durante a década da ditadura, durante o período de ditadura, durante o regime militar, que foi uma ditadura terrível aqui no Brasil, a ditadura, e há documentos do Arquivo Nacional, já até mostrei alguns para o Michel, que mostram que o Brasil perseguiu os judeus durante a ditadura e deixou os nazistas muito à vontade. Né? O Brasil não entregou Mengele para Israel. Mengele foi um médico alemão que fez experiências horrorosas em Auschwitz, que era um campo de concentração. Ele deixava, por exemplo, algumas mulheres sem alguns órgãos no frio para ver quanto tempo elas demoravam para morrer. Ele fazia experiências com humanos de qualquer forma, por qualquer vontade. E ele morreu no Brasil, Mengele. E Israel pediu várias vezes informações sobre Mengele e o Brasil não deu informação nenhuma. A Casa da Morte de Petrópolis, que é onde foram feitas as maiores torturas da ditadura, durante que nós só conhecemos, 74, exatamente, 85, né? Que nós só conhecemos a Casa da Morte porque uma pessoa escapou, só uma pessoa escapou da Casa da Morte. Essa casa foi alugada de um nazista, né, alemão, lá de Petrópolis. Então, assim, a ditadura tinha laços, né, e muitos laços. Outros com o Michel Serrano e com a ditadura de Pinochet, que era muito próxima do nazismo. Então, há momentos realmente que a nossa extrema-direita ela mostra sinais de vida extrema.
mas não há uma continuidade. Ou seja, eu não posso dizer, por exemplo, para você que todos os membros do Partido Neonazista no Brasil hoje, ou seja, que não é um partido legal, mas há um movimento que se autotitula Partido Nazista, são filhos e netos desses dois movimentos. Entendi. Eu não posso assegurar isso. Eu não posso assegurar que os lugares onde o nazismo hoje é mais forte são os lugares onde havia partido nazista. Eu não posso atrelar isso a uma ancestralidade alemã. Eu não posso... Veja, há momentos que essas coisas... Há momentos mínimos em que essas coisas se somam e fazem sombra uma na outra, mas não é assim todo o tempo. Seria absurdo eu dizer que é assim todo o tempo. Tá ótimo. Michel, ajuda a gente a compreender os valores da extrema-direita hoje no Brasil, pensando atualmente, né? E continuando um pouco essa linha da Adriana, eu acho que a extrema-direita brasileira hoje tem, eu vou dizer aqui, que 4 elementos fundamentais, não é? O primeiro elemento é uma perspectiva de passado brasileira, que é uma perspectiva que celebra a branquitude, que celebra uma espécie de uma escravidão tolerável, que celebra a ideia de que os que aqui chegaram, são, vieram porque quiseram, não é? Esse é o primeiro elemento, né? Branquitude, escravidão tolerável e a vinda dos que vieram porque quiseram, não é isso? O segundo elemento fundamental é um fundamentalismo religioso muito perene, não é? É um fundamentalismo religioso que recupera e resgata a ideia de um elemento cristão na formação do Estado brasileiro. Esse elemento cristão estaria sob ameaça de perspectivas multiculturais, afrodescendentes, não cristãs, enfim. O terceiro elemento é um elemento compartilhado com outros movimentos de extrema-direita, de uma extrema-direita armada e que percebe o Brasil como sendo um país-chave para se contrapor a ameaças do Oriente, dos bárbaros, dos árabes, dos muçulmanos, e nesse terceiro elemento, dessa macro-extrema-direita, está o judeu imaginário. O judeu imaginário é recuperado e resgatado por essa extrema-direita para se colocar como uma referência de branquitude, militarizada, cristã e profundamente conservadora. E o último elemento, que também é um elemento compartilhado por outros movimentos de extrema-direita no mundo, é uma certa subjetividade da extrema-direita. Essa extrema-direita brasileira olha para os partidos de esquerda, para os governos de esquerda, para os movimentos de esquerda, com profundo ressentimento, não é isso? A ideia de que são partidos de esquerda que levaram o ingresso de pessoas não brancas nas universidades no lugar deles, dos brancos cristãos. A ideia de uma extrema-direita que percebe a expansão dos direitos dos pobres e dos pretos como sendo uma ameaça a eles. Uma extrema-direita que chora, por exemplo, com a construção de edifícios, para dar um exemplo, né, de edifícios na zona sul do Rio de Janeiro e nas zonas mais nobres de São Paulo, sem a presença de quartos de empregada. Uma extrema-direita que chora um passado ideal vinculado aos seus privilégios como sendo sido construído por conta da expansão desses direitos. Ou seja, a extrema-direita brasileira, nesse quarto ponto, é uma extrema-direita monitorada, estabelecida a partir do seu ressentimento. Muito bom, obrigado. Adriana, voltando para você. Sim. Eu andei vendo que, por exemplo, com a mudança dos algoritmos que foram feitos em algumas plataformas, né, a gente vai vendo uma coisa e a plataforma vai te oferecendo experimentos mais radicais da mesma coisa. Né? Então, imaginemos uma fala do Bolsonaro que vai agregando sites que eram periféricos, eram pequenininhos, da extrema-direita, e vão colocando no centro da circulação das redes sociais. Não é? E isso me faz perguntar o seguinte: que tamanho tem essa extrema-direita hoje? Veja, você falando disso, muitos canais se serviram disso para crescer e ficar milionários. Né, Michel? Inclusive, o debate que a gente está fazendo hoje nas redes é de um canal que cresceu muito por essas, digamos, ideias diferentes, né? Então, assim, existem muitos canais que
se valem desse algoritmo, inclusive dentro de redes sociais como o Facebook, durante a eleição do Trump, você podia escolher, se você quisesse fazer, como eles chamam, o incentivo para aquela postagem ser mais postada, sabe quando você paga financeiramente para uma postagem sair? Quando você queria fazer isso, aí você poderia escolher, por exemplo, se você queria só pessoas que odiassem judeus. O algoritmo permitia que você escolhesse pessoas que odiassem judeus, pessoas que negam o Holocausto, para você fazer a sua postagem e ter mais capilaridade dentro da rede de Facebook. Então, você pode escolher, por exemplo, homens brancos de meia idade que odeiam judeus e negam o Holocausto. O algoritmo lhe permitia isso. Porque o algoritmo, aos poucos, ele vai copiando a realidade no qual ele está inserida. Por isso que o algoritmo não serve, por exemplo, para RH, porque senão nós nunca vamos ter mudanças. Nunca a gente vai incluir negros, LGBTQI+, e pessoas com deficiência na empresa, se a empresa usar apenas algoritmos para que mostrem como foi a situação dessa empresa até então. Então, o que a gente percebe hoje é que há uma imensa disseminação dessas ideias em YouTube e também em redes que são feitas para as pessoas de extrema-direita se manifestarem, como, por exemplo, a rede russa VK, o Telegram, que são redes que não tiram nenhum conteúdo extremista do ar. O Telegram só retirou um conteúdo extremista do ar quando ele soube que ele estava sendo usado por jihadistas para proporcionar ataques. Ou seja, enquanto não é homens-bombas destruindo cidades, está tudo bem. Se for um pequeno grupo de pessoas indo matar, ou um pequeno grupo de pessoas indo estuprar mulheres, aí dá para ficar. Então, pela minha monitoração, que é feita em várias redes sociais, a gente pode afirmar que hoje existe no Brasil 530 células, tá? De 52 tipos de grupos. Deixa eu explicar para a pessoa que está vendo a gente qual é a diferença de uma coisa e de outra. Um grupo é o tipo de extrema-direita que ela pratica, porque as extremas-direitas elas não são homogêneas. Então, você vai ter o grupo que nega o Holocausto, que é mais antissemita, que faz ameaças aos judeus, que é bem violento nessa questão, mas que ainda não está saindo para uma prática. Existe o grupo hitlerista, ucraniano, que é bem violento e já está saindo para uma prática. Existe o grupo que usa os rituais da Ku Klux Klan, existem grupos que usam rituais odinistas, existem grupos que se valem de uma linguagem mais de artes marciais, como o Misanthropic Brasil. Então, cada grupo tem um tipo de linguagem, um tipo de crença, lógico que todos eles são estruturados no ódio, né, as minorias. Mas alguns são estruturados em um tipo de ódio, outros são estruturados em outro tipo de ódio, e cada um deles performatiza na realidade, faz esse ódio aparecer de uma forma diferente. Então, por exemplo, existem grupos que são muito contra mulheres e que falam muito de ódio às mulheres, de estupro como correção, e tem grupos que aceitam mulheres em alguns lugares de liderança. Existem grupos onde religião é uma coisa muito importante, existem grupos que religião não é uma coisa importante. Então, a gente tem 52 tipos de grupos no Brasil, oriundos dos Estados Unidos, do Canadá, do leste europeu, da região ibérica, da Europa, da Rússia, da Ucrânia, da África do Sul, da Austrália, de vários lugares, certo? Todos supremacistas brancos. Agora, a capilaridade desse grupo, ou seja, aonde esses grupos estão nas cidades, é que é a célula. Porque eu posso ter um grupo hitlerista e ele está em 10 lugares diferentes, então aí eu teria 10 células. Acho que agora ficou um pouco mais claro do que eu quero dizer. Então, a gente tem 530 células, 52 grupos, e a gente tem pelo menos 10 mil pessoas ativas em células. Uma boa parte delas já armadas e dispostas a ir para uma realidade violenta. Ou seja, não é mais um grupo de pessoas na internet escondidas, já virou um movimento de massa. Nós podemos viver a qualquer momento ou um ataque do Capitólio ou um ataque de lobo solitário. Michel, dá para identificar sociologicamente quem são eles? Você falou, por exemplo, do quarto de empregada suprimido, dos privilégios ameaçados. Então, eu estou entendendo que tem
são pessoas que detêm esses privilégios, né? A extrema-direita está onde, sociologicamente falando? Então, a gente está passando por um processo com uma fenomenologia muito interessante, né? Ela é interessante porque, de um lado, você tem essa articulação de grupos, e aqui você pode buscar uma continuidade com o passado, de grupos de extrema-direita, sobre os quais a Adriana acabou de falar, com uma militância e uma ideologia coerente, não é? Uma agenda, uma perspectiva ideológica, não é isso? Grupos vinculados à Ucrânia, à branquitude, etc. E tal. De outro lado, você tem uma certa referência a uma nova extrema-direita que, de novo, baseada muito nas dimensões de subjetividade dessa extrema-direita. A ideia de um privilégio, mas é um privilégio imaginário. É a ideia de que qualquer política de distribuição de renda pode retirar de mim os privilégios que eu tenho, que são basicamente ter um quarto de 3 quartos com um quarto de empregada, que é basicamente ter um carro usado, que é basicamente ter meu filho na universidade pública e que supostamente a vaga desse meu filho não seja ameaçada por uma vaga de alguém de cotas proveniente de políticas de ação afirmativa. Essa perspectiva, ou seja, de uma dimensão ideológica muito coerente e minoritária, junto com uma referência de subjetividade ressentida, de medo, de perda de privilégios que sequer os tem, acaba produzindo a possibilidade de uma conexão desses dois grupos junto com uma candidatura própria que é de Bolsonaro, que é, ao mesmo tempo, o homem ressentido, o homem que disputa a sua existência junto com outras referências, o homem branco sob ameaça das mulheres, ameaça dos gays, ameaça dos mais intelectualizados do que ele, o homem que tem uma subjetividade ressentida de uma brasilidade que ele não reconhece mais, mas que tem conexões profundas com a extrema-direita nazista. Né? O que a gente viu no Brasil, isso não seria possível sem a existência de uma direita liberal que aposta no Bolsonaro, é exatamente o que alguns historiadores chamam, eu não gosto desse termo, mas eu vou utilizar, de ovo da serpente. Ou seja, Bolsonaro foi aqui gerado, foi chocado por demandas muito específicas, mesmo que ele representasse aquilo que a Adriana chama de base nazista. Essa fenomenologia produziu aquilo que a gente chama de condições ideais para o surgimento de uma candidatura nazista. Não há no mundo... A gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais fácil. Não há no mundo a possibilidade de ascensão de uma extrema-direita fascista, nazista, sem vínculos profundos com uma direita liberal que assume a aposta nessa extrema-direita fascista. Isso aconteceu no Brasil. Hoje a gente viu isso à tarde, com o deputado DEM, ou sei lá do que ele é mais, porque está mudando o nome do partido dele, Podemos, DEM, Kim Kataguiri. Ou seja, esse deputado que surge com a ascensão da direita e aposta no bolsonarismo, e hoje retorna ao bolsonarismo para elogiar o nazismo, é um dos produtos que possibilitou esse vínculo entre isso que a Adriana pesquisa, uma extrema-direita de manual, uma extrema-direita caricata, uma extrema-direita nazista, junto com essa subjetividade ressentida das classes médias brasileiras. Por que eu acho, para terminar, desculpa até me alongando, por que eu acho importante notar a não continuidade entre a extrema-direita integralista e o bolsonarismo olavista? Porque o que o bolsonarismo olavista conseguiu fazer foi efetivamente investir de maneira muito pungente nesse ressentimento e acabou produzindo um elemento fundamental para entender essa nova extrema-direita brasileira, que é um movimento de massas e ressentido. É uma fenomenologia do fascismo no Brasil que deve servir de modelo para o mundo. Michel, eu não sei se você viu a fala recente, última agora, do Kim Kataguiri no Twitter dele, mas ele colocou as pessoas Kim no Kataguiri, MBL, o deputado. o MBL colocou defendendo ele, na verdade, deixa eu corrigir aqui, não foi ele que colocou no próprio Twitter. Tipo assim, olha, as pessoas, eles ressuscitaram uma fala de Lula de 79 sobre Hitler, e aí eles colocam que o Kim está querendo resolver o nazismo, tornando o nazismo
digamos, não criminalizado, né? Trazendo o nazismo à tona para saber quem são os nazistas. Tipo, a gente só vai resolver o problema do nazismo se descriminalizar. É interessante porque esse argumento não serve para drogas, não serve para aborto, né? Que são questões de saúde pública, mas serve para o nazismo, que é crime. Quer dizer, eu fiquei pensando, gente, que coisa mais absurda, porque milhões de mulheres morrem no Brasil por conta da questão do aborto, né? A droga causa um problema imenso em milhares de milhões de lares e tem uma questão que envolve novamente as elites, porque as pessoas que ganham dinheiro com as drogas nunca vão ser realmente as pessoas que vão ser punidas. E ele vem usar o argumento, que é o argumento dessas duas questões, para falar da questão da descriminalização do nazismo, que é um absurdo. Ele fala, está todo mundo contra o Kim agora, porque ele usou esse argumento. Tadinho, né? Adriana, eu estou com tanta pena dele, você não sabe. Eu tenho um professor meu que dizia, fale simples para ser entendido. Né? As coisas podem ser muito complexas. O que você está me trazendo aqui é uma coisa bem interessante. O Kim Kataguiri, o MBL, essa direita liberal brasileira que apostou no fascismo, é contra o aborto e as drogas porque tem nojo do aborto e das drogas, mas não tem nojo do nazismo. Tem nojo do nazismo, exatamente. Tá, mas eu vou complicar a vida de vocês, porque eu estou entendendo que com esses enunciados, a questão da extrema-direita está mais ou menos, os militantes estão mais ou menos circunscritos à classe média, vamos dizer assim. Então, é justamente isso, Adriana. Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu com o Moise lá, o congolês, né, que foi morto a pauladas por 2 milicianos e um ex-militar, não sei se sargento ou cabo aposentado, uma coisa assim, né? Se a gente lembrar o genocídio dos jovens negros... Na periferia, nós temos uma PM que está sendo fascista nesse sentido, né? Quer dizer, como é que o fascismo se espraia no setor popular? Veja, tem duas questões aí. Primeiro, a gente teria que analisar a PM, porque a PM ela não se fascistizou nem nazificou pura e simplesmente, né? O fenômeno da milícia era um fenômeno muito presente na Berlim pré-Hitler. Né? Ou seja, os ex-militares da Primeira Guerra e os ex-policiais de Berlim, eles garantiam segurança nas casas de espetáculo nos bairros mais pobres em troca de alguma contribuição para a causa. Então, digamos assim, Berlim era um tripé entre uma cultura fervilhante, um ódio ao comunismo de outro lado, e de outro lado a milícia. Qualquer semelhança com o Rio de Janeiro não é mera coincidência. Então, assim, você vê esse caldo dessa narrativa social de Berlim muito próxima ao Rio de Janeiro do início do século XXI, muito próxima. Talvez o momento que a gente tenha chegado menos perto disso tenha sido o momento da Benedita. Eu acho que o momento em que a Benedita está saindo do governo do Rio de Janeiro e o momento que os garotinhos estão chegando é o momento em que realmente é dado à milícia todas as condições possíveis para a milícia se expandir. E, assim, aí essa é uma questão, né? Assim, eu não sei se o Michel sabe, mas assim, a primeira coisa que eu etnografei antes de etnografar neonazismo, eu fiz um pequeno trabalho etnográfico de alguns meses e fiz uma pequena produção sobre um massacre que teve numa delegacia legal do Rio de Janeiro, onde morreram dezenas de pessoas, e o Antônio Garotinho, em vez de chamar a pastoral operária ou alguma associação de direitos humanos, chamou um pastor para tirar o espírito do demônio dos presos, enquanto eles jogavam bolas com a cabeça dos outros presos degolados. Então, assim, é um período que eu estudei, sabe, que eu acho que ali a milícia realmente se expandiu. O nome do meu texto é Nada Temer Além da Verdade. E se você olhar profundamente esse momento, é o momento do surgimento da grande ralé. E a Hannah Arendt, ela chama de ralé pessoas que estão em todas as classes sociais, todas, e que vivem desse ressentimento que o Michel falou. E que esse ressentimento que está presente em todas as classes sociais exige um homem forte.
Né? A Hannah a Arendt, ela é, que é uma pesquisadora judia que escreveu sobre os regimes totalitários, ela nos lembra disso. É possível exigir um pobre de direita? É, porque ele tem o ressentimento. Qual é o ressentimento? É a inveja da elite. Né? Então, assim, eu poderia ter chegado num lugar se alguém não tivesse chegado e tomado o meu direito natural. Porque a questão é que essas pessoas acham que elas têm um direito natural a alguma coisa, assim. E ninguém tem direito, esse direito natural de ter coisas, de conseguir lugares ou espaços, não existe. Entende? O que existe são direitos à vida em sociedade, né? A solidariedade, mas as pessoas não, elas acham que elas têm o direito àquela vaga do mercado, elas têm direito porque elas são clientes há anos, porque elas são elite há anos, ou porque elas compram. Então, qualquer elemento que tenta entrar no meio social vai ser visto como inimigo. Qualquer elemento, não interessa. Santa Catarina tem um discurso, você pode ver nos sites, eu etnografei uma parte das minhas pesquisas, vão de sites separatistas, né? E no site, nem todo separatista é nazista, mas todo nazista é separatista. E aí, lá nos sites dos separatistas de Santa Catarina, nos grupos nazistas, eles falam assim, Santa Catarina, ela limpa antes dos nordestinos. Quando é que os nordestinos chegaram em Santa Catarina? Há muitas décadas, quer dizer, quando os nordestinos chegaram lá, a gente não tinha esgoto. Como é que Santa Catarina pode ser limpa antes de esgoto? Quer dizer, essa Santa Catarina limpa é imaginária, porque não existe essa Santa Catarina limpa. Não tem como, entende? Não tinha esgoto, não tinha escola, entendeu? Então, ou seja, é o imaginário que o perigo está no outro, é um perigo higienista do nordestino, do outro. Então, eles contam uma história que não existe, entende? É aí que está, toda classe social pode contar essa história. Tá ótimo. Michel, as pesquisas Datafolha e outras identificam mais ou menos 12% da população como um núcleo duro de apoio ao bolsonarismo. Isso dá uns 25 milhões de pessoas, né? Sim. Esse pessoal todo é de extrema-direita ou eles podem mudar de opinião? Vocês acham que a extrema-direita pode mudar de opinião ou não? Não creio nisso. A boa notícia é que se você for fazer uma pesquisa nos países da Europa e da América Latina, principalmente os países com população branca hegemônica na América Latina, a proporção de pessoas que se identificam com a extrema-direita é basicamente de 8% a 15%. Né? A gente está na média. Não é? As militâncias de extrema-direita são militâncias com certa perspectiva de seita, com referências conspirativas, com poucos vínculos com a população mais geral e com necessidades de resolução imediata dos seus problemas que são sempre vinculados à subjetividade. Né? Seita, perspectivas conspirativas, pouco contato com a população geral e problemas de subjetividade, de imposição do ser. Eu acho muito difícil, nesse sentido, a conversão dessas pessoas em militantes que não sejam de extrema-direita. Ou seja, a gente tem, na produção de uma democracia liberal no mundo ocidental, uma porcentagem entre 8% e 15% das pessoas que são extremistas. Essa é a nossa realidade e não é a realidade do Brasil. O que eu falei lá atrás sobre a fenomenologia do bolsonarismo, do bolsolavismo no Brasil, é que houve uma mediação entre uma candidatura claramente fascista, claramente nazista, claramente de extrema-direita, com interesses liberais e pontuais. Né? Ou seja, vamos ser sinceros, a responsabilidade pela eleição do bolsonarismo e pela abertura desse esgoto nazista no Brasil não é do Bolsonaro. Claro. E sequer é das massas que votaram no Bolsonaro. Ou seja, sim, as pessoas que votaram no Bolsonaro por uma necessidade, por um desejo de mudança radical, votaram nisso a partir de uma perspectiva condicionada pelas posturas de setores médios, hegemônicos da direita liberal. Bolsonaro, o bolsolavismo, não teria sido eleito, porque ele seria isso que você está falando, 15%, 12%, 8%, dependendo da situação econômica do país. A gente tem que pensar nisso. E aqui eu vou falar um pouco sobre aquilo que a Adriana falou lá no início do programa. Nós somos um país
que não resolveu a herança racista que ele tem, que não resolveu a herança colonialista que ele tem, que não incluiu as populações excluídas por ele que ele tem, não resolveu essas questões fundamentais e, nesse sentido, abriu mão de impor uma disputa efetiva com a esquerda em nome de uma disputa efetiva com a extrema-direita. Essa extrema-direita foi trazida para o centro político do debate pela direita liberal. Não fosse a direita liberal, não haveria fascismo no Brasil. Não estaríamos hoje lidando com o presidente da República que quer liberar armas para criar milícias. É a direita liberal que é nosso problema. E essa direita liberal abriu um lugar de esgoto político que não vai ser fechado com a derrota de Bolsonaro. Nós vamos ter problema nas próximas décadas com isso. Sim. Mas essa direita, Adriana, eu vou dar para você uma pergunta, né? Quer dizer, essa direita liberal, né, eu entendo que ela inclui também as grandes corporações. Sim, claro. Porque, a imprensa. Por exemplo, você pega na Alemanha, a Krupp usava mão de obra dos campos de concentração e não remunerava para poder fazer o seu trabalho. Quer dizer, não só ela, muitas empresas, eram dezenas de empresas que usavam. A partir do processo de desalinificação, essas empresas tiveram que reparar essa questão, tiveram que não apenas se retratar, mas reparar financeiramente as famílias das vítimas. Então, quando a gente fala aqui de não resolver o passado, a gente está falando, a gente não reparou as vítimas negras desse país. Desculpa, para a ONU é muito pouco para reparar 400 anos de escravidão. É um avanço, mas é muitíssimo pouco. Nós estamos falando de um país que teve praticamente 400 anos de escravidão, gente. Nós estamos falando de um país que nunca teve um plano para pessoas com deficiência, a não ser viver sem limite, que saiu quase da saída da Dilma. A gente está falando de um país que tem questões não resolvidas com a maioria da sua população. Por isso que eu falo que nós vivemos um sistema absolutamente colonial ainda. Porque a Casa Grande precisa ser derrubada a marteladas aqui nesse país. Agora, existem questões, e o Michel trouxe algumas muito importantes sobre essa relação com a extrema direita, com a direita, e aqui eu vou lembrar o Adorno Hockenheim, não dá para falar de nazismo sem falar ainda de capitalismo. Entendeu? Então, não tem como a gente falar disso sem falar de todas as questões de classe que a gente vive no Brasil. Duas medidas foram fundamentalmente metralhadas pela nossa direita, que é corporativa, complicada, e que não consegue sequer diferenciar quem é rico e de quem é trabalhador de classe média alta. Uma delas foi o Mais Médicos. Os médicos em corporação andaram nas ruas gritando contra o programa Mais Médicos, que queria simplesmente colocar médicos em lugares que nunca tiveram médicos no país. Os médicos cubanos no Brasil chegaram aqui passando por um estado vexatório de racismo, que eu tive vergonha de ser brasileira. Porque eu sou uma mulher com deficiência judia, né? Pareço branca, mas eu sou judia. E eu olho e eu tenho vergonha de ter aparência de branca, porque o judeu não pode ser confundido com o branco. Porque a Europa permaneceu branca expulsando os judeus, não foi mantendo eles lá dentro. E uma outra questão que é muito complicada foi a PEC das domésticas, certo? As donas de casa, os grandes núcleos familiares, não aceitaram que as domésticas tivessem. Então, você vê uma na base da população e numa classe média alta trabalhadora, que se reconhece como rica, que não consegue entender que rico, que vai poder dispor de imposto sobre riqueza, não é quem vai para Miami, ou para a Flórida, ou para a Europa uma vez por semana. Rico não é quem pode comprar casa em Mônaco. Então, essas pessoas não conseguem compreender que é um absurdo que 99% da população não consiga ter o poder de sobrevivência, enquanto 1% da população do mundo detém muito mais do que 99% da população, e se essa 1% perder 99% do que tem, ainda vai deter muito mais do que esse 99% tem. Então, desculpa, o nosso país precisa resolver muitas coisas para combater. Não vai ser. Mas se você me permite, Adriana, o Silvio fez uma provocação que eu não queria deixar a bola quicando, não. É uma boa provocação. Né? O Silvio falou assim: olha, Michel, você está falando sobre essa história da direita liberal a partir de uma fenomenologia que permitiu o bolsolavismo se consolidar,
Mas você está esquecendo que isso não é novo, não é isso? Que a Alemanha nazista também tem a mesma consolidação de um vínculo de uma direita liberal e uma extrema-direita que permitiu a ascensão do Hitler. E aí, Silvio, eu quero dizer o seguinte, você tem toda a razão. O que eu estou propondo é que a fenomenologia que permitiu o fenômeno político, o arranjo político que permitiu a eleição do Bolsonaro a partir da aliança entre a extrema-direita e a direita liberal é exatamente a mesma aliança que produziu o nazismo na Alemanha, com uma diferença. Antes do nazismo da Alemanha, você tinha poucos regimes que tinham produzido esse arranjo e feito a ascensão de uma perspectiva fascista. A Itália é um deles. Depois da Alemanha, você tem um legado da Alemanha nazista que deveria não permitir mais tais arranjos. O que eu quero dizer é que, apesar do legado e de tais arranjos como exemplo histórico, foi essa a aposta que a direita liberal fez, se apropriar de um projeto de extrema-direita para chegar ao poder. O fenômeno é o mesmo. Tá ótimo. Deixa eu fazer uma questão para vocês, né? Olha, nós estamos assistindo já há algum tempo a violência na sociedade civil. Não é a violência regular, normal, por exemplo, contra os pobres e os negros, mas são violência de caráter ideológico. Você tem um mestre de capoeira que é assassinado em Salvador porque é petista, você tem tiros na caravana do PT no sul do país, você tem a Marielle Franco assassinada, né? Você tem agora esse Moise, que é outro exemplo. Quer dizer, o que nós podemos esperar neste ano, que é um ano eleitoral, que possivelmente vai ter uma radicalização da direita por ela se considerar minoria? Como é que nós podemos avaliar esse momento? Bom, eu vejo com bastante preocupação, né? Primeiro porque eu tenho provas de que a base do Bolsonaro, ela fundamentalmente é de extrema-direita desde 2004. Tenho provas disso. E eu acredito que essa base, ela está disposta, essa base dura, ela está disposta de utilizar as armas que já tem, de se armar mais e de fazer uso tanto de lobos solitários, que são pessoas que agem sozinhas para não serem descobertas e fazem grandes atos de violência, ou de pequenas células, seja ligadas à igreja, seja ligadas ao movimento bolsonarista, seja ligadas a outros movimentos mais articuladas com movimentos neonazistas, para interromper tanto o processo democrático como qualquer coisa depois da eleição. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que pode perdurar aí pelo menos 15 anos. Eu não acho que vai ser rápido fazer esse povo todo silenciar e voltar para o esgoto de onde vieram. Não acho que vai ser rápido. E acho que esse ódio, ele nasce, né? E se você lembrar, nós permitimos muita coisa. A sociedade civil permitiu, por exemplo, que a Dilma fosse estampada para ser estuprada num tanque de gasolina. Havia um adesivo que simbolizava o estupro da Dilma toda vez que alguém abastecia um carro. Ali havia uma violência explícita contra as mulheres, e as pessoas riam daquele adesivo. Então, a partir do momento que uma pessoa permite, que uma sociedade permite esse tipo de discurso, a partir do momento que as pessoas permitem que um deputado elogie um torturador, se nós fôssemos um país democrático, na hora que ele elogiou um torturador, ele teria sido preso. Então, eu acho que a nossa sociedade já dá manifestação da sua doença há muito tempo. Né? Quando o ministro, que eu não vou citar o nome, porque eu não dou ibope, ele se vestiu de ministro da propaganda nazista, colocou Wagner tão alto ao fundo que eu achei que ele queria invadir a Polônia naquele momento, eu realmente achei que a sociedade inteira ia entrar dentro de Brasília, ia entrar no Palácio da Alvorada e ia tirar o presidente a unha, e isso não aconteceu. Então, eu realmente estou com muito pouca esperança se essa continuidade acontecer, entendeu? A gente precisa redemocratizar o país, precisa de uma eleição democrática, mas eu não acho que ela, por si só, vai resolver todas as questões. Michel, você quer dar a sua opinião?
Eu estou mais otimista, né? Eu acho que primeiro que é um compromisso com a transformação social, o combate ao pessimismo, né? Eu acho que a aposta que a direita liberal fez no bolsonarismo foi uma aposta trágica, não começou em 2018, começou em 2016 e produziu tragédias em campos políticos, sociais, econômicos que a gente vai demorar muito tempo para recuperar. Mas eu acho que está acontecendo estão acontecendo movimentos de ordem política, de ordem social, que produzem, por assim dizer, a ideia de que a superação do bolsonarismo não é uma tarefa somente da esquerda, é uma tarefa de frentes democráticas. E essas frentes democráticas podem superar o bolsonarismo não somente com as eleições, e aqui eu concordo com a Adriana, mas uma pessoa comprometida com a morte, com a barbárie, como o Bolsonaro ter sido eleita, uma pessoa comprometida com elementos de dor e de violência, como o Bolsonaro ter sido eleito, uma pessoa com discurso extremista, como o Bolsonaro ter sido eleito, uma pessoa que elogia torturadores, como o Bolsonaro ter sido eleito, não pode ser casual, né? Eu acho que a proposta de eleição de alguém que represente o contrário de Bolsonaro, né, pode ser uma oportunidade para uma revisitação mais radical do passado do Brasil e, tal qual a fenomenologia que levou a Hitler, a gente tem que pensar numa fenomenologia que supere o Bolsonaro, né? Eu acho que é fundamental que haja um projeto de desbolsonificação do Brasil, tal qual o processo de desnazificação. Eu acho fundamental que as pessoas que elegeram Bolsonaro, que apoiaram Bolsonaro, sejam tratadas como pessoas que levaram o país ao abismo. Não estou me referindo aqui aos pequenos eleitores, estou me referindo aqui aos grandes eleitores, pessoas que levaram esse projeto até o final e que, mesmo sabendo que estavam dançando frente ao abismo, caíram no abismo. Eu acho fundamental que a gente produza isso no pós-2022, no pós-eleição de 2022, e que estudemos o nazismo. Eu acho fundamental que a gente estude o nazismo e não só o Holocausto. O Holocausto não é importante para evitar o nazismo. O Holocausto é importante para entender o tamanho da barbárie que o nazismo pode chegar. Mas a única coisa que pode evitar o nazismo é a compreensão das estruturas que levaram o nazismo ao poder. E o que levou o nazismo ao poder foi o descompromisso com a humanidade, o descompromisso com a democracia e o compromisso com um projeto político extremista em nome da superação da esquerda. Isso a gente vai ter que estudar depois de 2022. O que eu quero propor é o seguinte: elegemos um candidato antibolsonarista, superamos, e candidato antibolsonarista não pode ser o Moro, é antibolsonarista, não antibolsonaro. Nem o Ciro. Eu acho que tem um campo democrático que a gente pode... o Moro está fora do campo democrático, né? O Ciro também, com o apoio dele à nova resistência, né? Desculpa. Eu acho que o debate é mais profundo. Acho que tem um campo democrático do qual o Ciro faz parte. Eu não voto no Ciro Gomes, mas é um campo democrático do qual o Ciro Gomes faz parte. Eu acho que ele tem que responder a questões nesse sentido também. Mas é um campo democrático... Acho que ele já fez parte, mas eu não acho. Eu acho que ele ainda faz parte, é um campo democrático amplo, e ele tem que ser colocado como alternativa concreta ao Bolsonaro, e depois disso tem que caminhar para um projeto de desbolsonificação da direita brasileira, da elite brasileira, estudando o nazismo. Quando a gente vê o Kim Kataguiri tendo uma dificuldade enorme de assumir que falou bobagem e que defendeu o nazismo, a gente entende o tamanho do nosso buraco. Ou seja, o projeto é entender o que aconteceu, responsabilizar quem é responsabilizável pelo que aconteceu e estudar o nazismo. Essas 3 etapas podem nos dar um futuro para que o Brasil efetivamente volte a ser um país de esperança e não de ódio. Eu concordo com o que você falou, Michel, mas assim, quando eu falo que eu sou mais realista, é porque, por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é ser perita no caso da Prevent Senior. E é quase impossível ver um hospital usar essa ideologia bolsonarista para matar centenas de pessoas e as instituições não responderem a isso de forma nenhuma, e a gente permanecer olhando aquilo e ler os casos que eu tenho lido, e a gente pode até uma hora falar disso, mas
e ficar, sabe? Porque um hospital que usa morfina até para dor de dente, usa morfina para respiração, usa morfina, ou seja, um hospital que escolhe... Nós podemos trazer essa discussão aqui em outro programa, mas olha, o papo foi tão bom que passou rápido, já acabou o tempo. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a Adriana Dias, agradeço ao Michel German e agradeço também a você que nos acompanhou aqui nesse programa. Semana que vem tem mais. Obrigado. Até logo.